Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que hoje quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em João, capítulo 20, versículo do 19 ao 31. Alegrai-vos, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor, porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia vai nos dizer aqui nessa passagem, meus irmãos, que novamente Jesus aparece aos discípulos. E desta vez, meus irmãos, de maneira diferente. A Bíblia diz que Jesus os envia, assim como meu Pai me enviou, eu vos envio. E depois sopra sobre eles o Espírito Santo. Quando eles tomam posse desse Espírito Santo, meu irmão, do Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que eles aprenderam durante 3 anos, meus irmãos, com Jesus, que Jesus os capacitou, que Jesus formou eles começam a colocar em prática. Assim somos nós, meus irmãos, se nós vivemos uma vida de obediência, de meditar a palavra de Deus e colocar em prática, o Espírito Santo desce sobre nós e nós começamos a anunciar o Evangelho de Cristo, a boa nova do reino de Deus, e todas aquelas coisas que meditamos e colocamos em prática, a gente vai anunciando, ensinando. Meus irmãos, mas nós precisamos ter uma comunhão com Deus, uma comunhão com Jesus Cristo, de obediência, de uma vida de obediência ao Evangelho. Porque nós devemos assumir isso, meus irmãos. Nós devemos assumir como os discípulos. Você é escolhido e Jesus nos capacita. Mas nós precisamos ter essa comunhão e precisamos aceitar. Precisamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Outro ponto, meus irmãos, que eu quero compartilhar com vocês é: bem-aventurado aquele que crê sem ver. É a nossa geração, meu irmão. Nós não vimos Jesus, mas nós cremos. Nós damos testemunho. Por quê? Porque vem desde os discípulos até hoje. Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida. Ele é o exemplo da nossa vida. Terceiro ponto, meus irmãos, é no versículo 31, aonde essas coisas foram escritas para que todos aqueles que creem que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e para que, crendo, todos tenham vida no nome dele. É isso, meus irmãos. Jesus é o Senhor, Jesus é o Filho de Deus, o nosso Criador. Ele é o Rei do Universo. Toda a honra e toda a glória é de Jesus Cristo, meus irmãos. E todo aquele que crê nele, tem a vida nele. Aleluia, meus irmãos. Que alegria poder ter um Senhor, o Filho de Deus, nas nossas vidas, reinando na nossa vida. Amém.